certo? A gente tem correção para fazer, não é isso? Tem câmera desligada ainda, inclusive. Então vamos se organizar. Vou abrir aqui a tela, tá bom? Vai começar a correção. Páginas 93 e 94 do livro de Geografia. É isso? As questões que eu passei para vocês semana passada. No finalzinho da aula. Vamos lá. Pessoal, a primeira questão, né, era esse joguinho aí, né? Joguinho bacana aí. Veste a farda, criatura. Flávio, veste a farda, Flávio. Vamos lá. Desliga a câmera e vai vestir a farda, vá. Iago, sai desse jogo. Tá aí no jogo de futebol. Liga a câmera. Vamos lá. Tava pegando o livro. Ah, tá certo. Então, vê só. Esse diagrama que a gente vai formar aqui, ele, pela ordem, né, da questão, diz o seguinte. Complete o diagrama abaixo que descubra o objetivo maior do capitalismo. Então, o objetivo maior do capitalismo vai estar aparecendo para a gente aqui, nessa coluna do meio. Tá certo? Pronto, deixa eu só pintar aqui para a gente dar um destaquezinho legal aqui para a gente. Pronto, vamos lá? Então, a primeira palavra que nós temos que descobrir é a seguinte. Vamos lá. Elemento fundamental para a existência do capitalismo. Qual é o elemento fundamental? Qual, João? Capital. Capital. Aí, João mais uma vez dando a resposta aí para Beatriz, né? Muito bem. Tá vendo? Então, ó, capital. Opa, pronto. Beleza? Segunda. Beleza. Estrutura empresarial capitalista criada a partir da Oi, João fusão. Paulo. Oi? Repete qual é a página, por favor. Página 93. 93. Obrigada. Estrutura empresarial capitalista criada a partir da fusão, ou seja, da união de diversas empresas do mesmo setor. Trustes. Trustes, né? Trustes. Ok. Lembra, né, gente? São empresas do mesmo setor que se unem, tá certo? Então, por exemplo, vamos pensar a Sadia com a Perdigão, né? Então, forma um truste. Forma em que a sociedade capitalista está dividida. A sociedade capitalista está dividida em quê? Classes. Classes, né? Ricos, né? Aliás, milionários, ricos, classe média, classe baixa, professores de humanos. Certo? Classes. Entendeu? Gente, quando eu falo humanos, não pensa que é ser humano, não, viu? É o nome da ciência que tá, né? Ciências humanas, viu, gente? Pelo amor de Deus, não vou pensar que é ser humano, não, viu? 4. Tipo de propriedade predominante no capitalismo. Privada. Né? Meu Deus, tem que ficar mandando coisa, eu não quero não. Certo? E por último, grupo social explorado no capitalismo. Qual grupo que é explorado? Proletariado. Eu já contei para vocês de onde surgiu essa palavra, proletariado. Não. Não? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, coisa bem rápida. Deixa eu pegar aqui a caneta preta que vai ser melhor para vocês verem. Vê só. A palavra proletariado. Peraí. Fazer assim, é melhor. Ó. A palavra. Senta que lá vem história, né? Proletariado. Ela é uma palavra que tem a seguinte origem. Ela vem da palavra prole. Opa, não é essa caneta que eu quero, essa aqui. Ela vem da palavra prole, que significa, de maneira bem direta, filhos, descendentes, coisa desse tipo. Então, a ideia de chamar a classe social do trabalhador de proletariado era justamente porque, para os patrões, um dos objetivos do proletariado, além de trabalhar, logicamente, era ter filhos para esses serem os futuros trabalhadores. Então, era utilizado no sentido reprodutor, vamos assim falar. Tá certo? Então, nesse sentido, cadê Iago? Tá por aí? Iago, provavelmente, né? Aqui. O grande proletário,
né? Vai ser um Famoso, né? famoso proletário. Certo? Vamos lá? Seguindo? Então, vamos lá. Vamos voltar para o nosso quadro. Questão de número 2. Sobre as mutações do capitalismo, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, né? Então, nós vamos ter aqui na segunda coluna a informação, né? A explicação, e nós temos aqui na primeira o conceito. Então, vamos lá. Caracteriza-se pela intervenção do Estado na economia. Capitalismo mercantil. keynesiano. Uns disser que é mercantil, outros disser que é keynesiano. Eu fui no mercantil também. Keynesiano, gente. Né? Não era John Keynes que tinha essa ideia de que o Estado ele intervisse É verdade, é né, verdade. na economia, né? Tem como marca a formação de trustes e cartéis. Capitalismo mercantil. Alguém pensou diferente? Eu já paguei a minha aqui. Ou tá todo mundo se confiando na resposta de Bia? Colocasse o que, Kaline, nessa resposta? Eu coloquei 5, mas eu apaguei. Também. Rapaz, vocês têm que parar com isso, velho. Se tiver certo, vocês vão ter feito de novo? Vê que Eu onda. botei neolismo também. Colocasse o que, Letícia? Eu coloquei monopolista. Ave Maria. Coloquei Eu número botei o capitalismo mercantil. Mercantil. Quem foi que colocou monopolista aí? Uma pessoa falou que colocou monopolista. Eu. Eu quem? Ave Maria. Arthur. Arthur. Deus, pai. Capitalismo monopolista, gente. Oxe, eu apaguei. Isso foi certo. Foi pra coisa número 4. Vocês têm que parar de apagar, velho. Na hora que a gente começar a comentar, vocês são assim, vocês fazem uma resposta, né? Aí eu vou comentar a resposta de vocês já botam na cabeça que a resposta errada e já começa a apagar, né? De repente não dá. Você sabe quando é que é a resposta de 20, 30 linhas, né? Privatização de empresas estatais é característica de qual capitalismo? Qual? Mercantil. Mercantil. Neoliberal, gente. Sabe que é liberal? Neoliberal. Não apagar, Rapaz, não. Não apagar, não. Vocês estão levando um banho nesse negócio de fase do capitalismo. Pelo amor de Deus, vai ter que voltar de novo é o assunto. Faça isso não, meu velho. Eu não. Ó, capitalismo mercantil, gente, vocês responderam tanto. É a fase da acumulação primitiva de capital, pessoal. Foi a primeira forma de acumulação de capital foi o capitalismo mercantil. Foi da 3, época 4, 5, 2. Foi da época das grandes navegações. Entendeu? A gente tem que dar uma relembrada nessas coisas, viu? Porque, ó, vamos lá. Presta atenção. A gente já tá em socialismo, vocês não entenderam nem o capitalismo ainda. Tá danado. Vamos lá. Vê só. O keynesianismo, ele tem como característica o quê? A intervenção do Estado na economia. Vamos lembrar que ele vai surgir após uma crise econômica lá nos Estados Unidos. E aí, John Keynes, né, ele propõe uma intervenção do Estado para tentar salvar a economia naquele período. A questão da formação dos cartéis, trustes e até holdings, né, que não entrou aqui, mas que se configura, é aquela parte do capitalismo monopolista, quando as grandes empresas elas tentam se reunir para tentar controlar o mercado. Da primeira à última etapa, ou seja, do fornecedor à venda do produto. Dessas grandes empresas, elas monopolizam, ou seja, elas tomam conta dali do... Como é que eu vou dizer? De toda a cadeia produtiva. Tá certo? Tenta lembrar isso aí. Eu vou passar para vocês uma atividade depois sobre isso, viu? Vai ser o jeito. Para ver se vocês dão uma massacrada nesse assunto aí, nessa mente de vocês. Isso é muito importante. O capitalismo neoliberal, ele tem como característica a privatização de empresas estatais, ou seja, as empresas que são do governo, elas serem vendidas para iniciativa privada. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho uns sites de notícia uns grupos de notícia, aliás, que eu participo aqui no WhatsApp. E hoje veio essa notícia para mim, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ela. Aliás, desculpa, acho que não foi pelo WhatsApp, acho que foi nas redes sociais. Dizem que o presidente do Banco do Brasil, ele quer que o Banco do Brasil seja privatizado.
Ou seja, o Banco do Brasil ele é majoritariamente estatal. Deixa eu ver, quem que tá no microfone ligado? Tá chegando uma interferência retada aqui. Achei que tá dando agonia nas orelhas. Ele é um banco estatal. Flávia Eduarda, cadê as câmeras? Letícia. Ele é uma empresa estatal e estão querendo privatizar, ou seja, que ele passa a ser um banco privado, tá bom? Então isso é uma característica do capitalismo neoliberal. O capitalismo liberal, que veio antes do neoliberal, ele é propiciado pelo início da livre competição entre as empresas, né? As empresas poderem competir livremente entre si. E o mercantil, que foi a primeira forma de capitalismo, ele se caracteriza, né, por ser a forma de acumulação primitiva de capital, ou seja, foi o período das grandes navegações, o período do mercantilismo, né? Por isso que vem esse nome aqui, ó, mercantil, tá certo? Tenta lembrar disso aí, pessoal. A gente vai ter que fazer depois aí uma atividade, né, uma revisão, alguma coisa assim, para vocês tentarem lembrar essas fases, tá bom? Ok? Não estou pedindo para ninguém lembrar em sequências, mas vocês têm que lembrar pelo menos das características. Quando uma pessoa chegar assim a falar de capitalismo monopolista, vocês sabendo mais ou menos do que significa, o capitalismo neoliberal, o capitalismo liberal, vocês têm que tentar lembrar essas situações aí, tá certo? Vamos seguindo? Questão 3. Cita a diferença entre o socialismo utópico e o socialismo científico. Quem de vós? Posso ir? No socialismo utópico, o objetivo era alcançar uma sociedade justa, onde não houvesse exploração do homem pelo homem. Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen e Louis Blanc tentaram implementar experiências socialistas comandadas pela burguesia capitalista. No socialismo científico, o maior objetivo deste era alcançar uma sociedade igualitária. Porém, eles não sabiam como chegar a ela. Não desenvolviam experiências dentro da própria estrutura capitalista e acreditavam em uma revolução social pacífica. Pronto, vamos lá em resumo. Fala. Socialismo utópico, ele deseja uma sociedade sem desigualdade, né, mas não estabelece meio para conquistar. Né, ele não vem em meios aí. Falar nisso, depois, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho, né, dos socialistas utópicos, né? Beatriz, Iago Isso. É, e quem? Arthur. Arthur e Cauê. Mas, rapaz, Pode ser Cauê faltou de Cauê. novo. Cauê faltou de novo. Eu doido pra pegar ele de surpresa. Tem nada, não. Daqui pro final do ano a gente pega ele na surpresa. E o socialismo científico, ele criado por Marx e Engels, né, ele afirma que somente a organização dos trabalhadores em sindicatos, partidos, trabalhistas e revolucionários poderia dar a eles a consciência de classe. Então eles levam essa consciência de classe, iria levar os trabalhadores ao poder e depois destruir o Estado burguês. Certo? Oxi, cadê a caneta? Peraí. Dúvidas? Caneta, minha, cadê? Então vamos lá. Qualquer coisa. E Deixa aí, eu achar pessoal? aqui. Qual fase do capitalismo está sendo representada aí nessa imagem? Fase industrial. Capitalismo industrial, né? Ou liberal, né? É aquela fase da Revolução Industrial, Eu aquela botei fase... fase industrial. Fase industrial não, Pode ser. Pode. Ah, Até porque ele ok. perguntou aqui, olha, qual fase do capitalismo? Ele já especificou na questão de que era essa fase, tá bom? Pode ser só industrial mesmo? Não, mas vamos colocar, né, ou fase, vamos usar a Certo. palavra fase ou a fase capitalismo, tá bom? Fica uma resposta mais bonitinha, entendeu? Ah, paga industrial. Certo? Fase industrial ou capitalismo industrial ou fase liberal, capitalismo liberal, como queiram chamar aí, tá certo? E por último, a tirinha, né? Capital. Observa a história e responda que tipo de exploração do trabalhador, onde o lucro é retido pelo patrão, denominado por Karl Marx. E aí a história é mais ou menos assim, né? Tá aqui. Nós vamos começar a entender aqui. Vou montar aqui a cadeia de personagens, né? Nós temos aqui
O nome desse cara é J, de João Luiz. Esse camarada aqui, que é o explorador da mão de obra, vai ser... Deixa eu ver quem é que tem cara de explorador de mão de obra aqui. Quando ficar rico aqui, deixa eu ver. Eita, Flávio correu. Eu vou botar ele. Bota Iago, bota Iago. É Iago. Pronto, Iago. Quando... Iago. E o camarada aqui, o que entende de tudo aqui das coisas. Que tenta botar... Se fosse menina, eu ia colocar o nome de uma pessoa aqui. Mas como não é menina, né? Como não é menina, vamos colocar aqui Arthur. Né? Pronto, vamos lá. Então, tá lá, né, o João trabalhando ali. E aí chega... Arthur diz o seguinte: o que você disse a esse homem? Aí Iago responde: para que trabalhe mais depressa. Quanto lhe paga? R$ 30 por dia de trabalho. Onde consegue o dinheiro para pagar o salário dele? Vendo a mercadoria, ué. E quem faz a mercadoria? Ele. Quanta mercadoria ele produz por dia? O equivalente a R$ 150. Então, na verdade, ele quem lhe paga R$ 120 por dia para que você o diga para trabalhar mais depressa. Aí ele pede silêncio e diz, né? Fala baixo, ele pode escutar. Ou seja, a consciência de classe dele pode acabar ali despertando. Ou seja, ele produz 150 de mercadoria por dia, mas recebe somente R$ 30. Que conceito, né? Que tipo de exploração é essa que era ensinada por Karl Marx? Capitalismo. Capitalismo, não, mas tem um nomezinho que se dá. Eu botei exploração capitalista, mas tem outro nome, né? Ó, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Eu quero que vocês peguem o livro e vão até a página 83, segundo parágrafo, da página 83. Tá certo? Deixa eu parar aqui essa apresentação um pouquinho. Eu vou tentar abrir aqui para mim também. De geografia? Sim. Mais Geografia. valia, A matéria de hoje, homem. Mais valia? Mais valia. Mais valia, gente. Tá certo? Ok. É o valor real do produto, é quanto realmente o camarada lucra em cima da Então, eu produção. posso colocar capitalismo entre parênteses mais-valia ou só mais-valia? Só mais valia, tá certo? Só mais valia. Vocês lembram logo nas primeiras aulas, aí já é em história, na verdade, que eu mandei uma música para vocês sobre Revolução Industrial. Hoje no intervalo, entre uma gravação e outra, eu vou mandar aquela música de novo para vocês entenderem melhor esses conceitos, tá certo? Porque esses conceitos tanto dá para a gente estudar eles bem em geografia, quanto dá para estudar eles direitinho também na parte de história. Tá certo? Gente, alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida, não? Então, vê só. Não. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma relembrada bem rápida, né? Sobre o conteúdo que nós estudamos, né? Logo na aula passada. Vamos tentar entender o seguinte. Veja só. O que é, na verdade, socialismo? O socialismo nada mais é do que o sistema opositor do capitalismo. Tá certo? Ele foi um sistema desenvolvido com a ideia de ser uma opção ao sistema capitalista. Então, os socialistas acreditavam... Opa, já ia me esquecer daqui de um detalhe importante. Antes de a gente ir para a explicação dos conteúdos, primeiro as damas. Beatriz, apresenta aí para a gente o teu socialista utópico. Ok. O meu socialista utópico, ele foi Charles Fourier. Cá entre nós, ele era um dos mais radicais e ele foi o criador das comunidades cooperativas denominadas de Fourierismo e também o criador das hipotéticas comunidades denominadas de falancérios. Ele propunha que as pessoas vivessem em um tipo de cidades, edifícios cidades,
que as pessoas trabalhassem apenas com o que quisessem, que ele também propunha o fim da dicotomia entre trabalho e prazer. Nos falantérios, as necessidades seriam distribuídas, os bens seriam distribuídos conforme as necessidades. E a educação, ela se adequaria de acordo com a inclinação de cada estudante. Ele, basicamente, ele queria que as pessoas tivessem relações mais naturais e mais harmoniosas. Dentro dos falantérios, existiam algumas, como é que eu posso dizer, algumas restrições, que era violência, infelicidade pessoal e profissional e também trabalho compulsório. Isso. Bacana, bacana. Muito boa a tua explanação. E assim, essa parte que tu citou aí, sobre a educação, ela se adaptar à inclinação do estudante. Tem muita, como é que eu vou dizer, muita polêmica em torno desse tema. Muito estudo sendo feito, na verdade. Por quê? Porque eles querem que, principalmente o ensino de nível médio, ele seja inclinado, né, ele seja adaptado à inclinação do estudante. De que forma? Vamos imaginar que, por exemplo, Kaline, ela tenha muita habilidade com matemática, não sei. Então, o ensino médio, então provavelmente o que é que eles imaginariam? Não, se ela tem habilidade com matemática, provavelmente ela vai optar pela carreira nas engenharias, no campo da arquitetura, no campo da própria matemática, como ensino, aquela coisa toda. Então, o ensino médio dela seria mais focado na questão de matemática. Já, por exemplo, a gente observa, vamos dizer assim, só estou citando apenas como exemplos, né? Digamos que Iago ele tenha mais uma inclinação para ser um advogado, por exemplo. Então, o ensino médio dele seria mais voltado para disciplinas do campo das ciências humanas. Então, seria mais voltado para estudar história, geografia, sociologia, filosofia, essas disciplinas mais humanas. Aí, vamos pensar que, por exemplo, Letícia seja mais inclinada para o campo da medicina. Então, o ensino médio seria mais voltado para química, biologia, essas coisas, né? Para as ciências naturais, vamos lá se falar. Então, Fourier já pensava nessa questão. É uma questão que hoje é fruto de debate aí. Eu fico me imaginando o seguinte, cara. Eu nunca tive aptidão para ciências exatas. Então, eu teria tido muito mais proveito no meu ensino médio se, por exemplo, eu pudesse ter focado em história, em geografia, em sociologia, em filosofia, tudo mais. Não que não seja útil, entendam bem. Eu estou dizendo que não foi útil eu ter aprendido ter estudado, vamos assim dizer, aprendido, posso dizer que eu aprendi, né? Mas ter estudado essas disciplinas exatas também. Mas que para minha aplicação hoje para o que eu preciso, assim, de uma maneira pessoal, eu não vejo, por exemplo, a não ser cálculo simples, que a própria calculadora faz por mim, que eu coloco lá as notas de vocês, ela calcula a média. Eu passei 4 anos no curso de História, eu só tive um professor que fez um cálculo, em 4 anos. A gente estava tendo uma aula de antropologia, né? O professor da gente era um arqueólogo aposentado, meio doido, e aí ele botou na cabeça que queria provar pra gente que não tinha como os extraterrestres vir pra Terra. E aí ele pegou o quadro, fez lá uns cálculos, né? Começou a calcular um monte de coisa, matemática pura mesmo, para provar dentro da matemática que os extraterrestres não conseguiam vir para cá. Foi o único cálculo que eu vi no curso de História, só foi esse. O restante, somente o campo das humanas, né? Mas tudo bem, Beatriz. Obrigado pela tua contribuição. Arthur, apresenta aí o teu socialista utópico aí pra gente. Vai, peraí. Eu fiquei com o Saint-Simon. O Simon. nome dele era Claudio Henrique. É isso mesmo, é porque não existe mais ou menos. O nome dele era Claudio Henrique de Rouvroy. Ele era um conde, aí por isso que o nome dele se tornou Saint-Simon, né? É isso mesmo. Foi um filósofo e econômico francês, escritor, historiador, político e engenheiro e etc. Ele é muitas coisas. E ele fundou o socialismo moderno e o teórico socialismo utópico.
Nasceu em Paris, na França, em 17 de outubro de 1760. Morreu em 19 de maio de 1825 em Paris, na França. Estudou na Escola Politécnica de Paris. Foi influenciado por Adam Smith, Isaac Newton e John Locke. Esposa, Sofia de Bar, criou a ideologia política e econômica, sansimonismo, e alegava a necessidade de uma classe industrial trabalhadora. E ele escreveu vários livros, que foi El Sistema Industrial e El Nuevo Cristianismo, parece. Peraí. Ok. É cristianismo mesmo, é isso mesmo. Ok. Encerrou a tua fala. Vou passar aqui para a Iago, a gente aproveitar o restinho do tempo. Sim, vá, pode ir. Ok. Poxa, já coincidiu mesmo com a hora. Ah, tá aqui, Iago. Já dizia que você dá aula mesmo na hora. Vamos lá, Iago. Levanta a câmera um pouquinho aí. Robert Owen foi um reformista social galês, considerado um dos fundadores do socialismo e do comparativo. Foi um dos importantes socialistas, nascido em 14 de maio de 1771, no Reino Unido. Faleceu em 17 de novembro de 1858. Os filhos dele são Robert Dallin Owen, David Dallin Owen, Richard Owen, e os pais dele são Anna Williams e Robert Owen. Ok? Já tudo encerrado. Bom, gente, vejam. Tem contagem regressiva aqui o tempo. A gente vai sair da sala, né? Vamos voltar daqui a pouquinho.